Olá! Vamos entrar direto no assunto de hoje, que é simplesmente fascinante. A gente vai fazer uma análise profunda de um texto que tem, pasmem, só 32 palavras. Um textinho que muita gente conhece desde a infância, mas que, na verdade, esconde uma das fábulas morais mais complexas sobre o comportamento humano, a tentação e a própria essência da verdade. É claro que estamos falando daquela famosa interação entre pai e filho na musiquinha Johnny Johnny Yes Papá. Então, bora mergulhar nessa explicação e entender o drama épico que rola nessas poucas linhas. A grande pergunta que guia a nossa explicação de hoje é exatamente esta: o que uma criança e um pouquinho de açúcar podem nos ensinar sobre a verdade? Olha, essa não é só uma rima boba não, tá? É um verdadeiro microcosmo das nossas falhas humanas. O açúcar aqui funciona quase como fruto proibido. É aquela tentação universal que todo mundo enfrenta uma hora ou outra. E o jeito que o nosso pequeno protagonista lida com essa tentação é o que deixa a história tão rica. Parte 1. A doce tentação. O início da queda. Como em toda boa fábula moral, a história já começa com um momento de fraqueza, onde a transgressão já aconteceu. O protagonista já cedeu. E o mundo exterior intervém com uma pergunta super direta, cortante mesmo, de só 2 palavras. Eating sugar? Ou comendo açúcar? A gravidade desse momento é absurda. É exatamente aí que a realidade do nosso pequeno transgressor é colocada em xeque. A figura de autoridade, o pai, não faz um sermão enorme. Ele lança uma pergunta cirúrgica que exige uma resposta imediata. Fim da inocência e o conflito moral acabou de dar o pontapé inicial. E só para ilustrar o quão engraçada é essa situação, a probabilidade física de que o açúcar esteja de fato sendo consumido é de absolutos 100%. O ato é totalmente inegável e o pai tem plena consciência disso. E é exatamente essa certeza que deixa a tentativa de negação, que a gente sabe que vem por aí, tão tragicamente cômica e, vamos combinar, muito humana. Parte 2. O grande interrogatório. A dinâmica do poder. Agora a coisa muda de figura. Deixamos a travessura de lado e entramos num verdadeiro jogo de gato e rato pelo controle da verdade. O pai aqui não é só um cuidador, ele age como um verdadeiro detetive. Reparem na genialidade psicológica dessa abordagem de 4 passos. Primeiro, a conexão. Ele chama Johnny Johnny para garantir a atenção. Segundo, a acusação direta com eating sugar. Terceiro, isso é brilhante, ele já antecipa e expõe o engano perguntando telling lies, que é contando mentiras. E quarto, o checkmate, a exigência da prova com open your mouth, abra sua boca. É uma estratégia de interrogatório simplesmente irretocável, sem brechas. Mas vamos voltar rapidinho para o primeiro passo, a conexão. Quando o chamado vem e a resposta é um imediato yes, papa, cria-se toda uma atmosfera ilusória. Essa respostinha serve para estabelecer uma falsa sensação de segurança, sabe? A obediência parece estar ali, sem que o protagonista imagine que a armadilha narrativa já está armada e pronta para testar essa lealdade até o último limite. Parte 3. A teia da mentira, a transgressão moral. Chegamos no capítulo mais sombrio da nossa fábula, onde o buraco começa a ficar bem mais embaixo. O grande lance aqui é entender o peso dessas duas coisas. De um lado, a gente tem a ação original, comer o açúcar, um impulso físico, uma fraqueza que passa. Do outro lado, a gente tem a mentira, que é o ato deliberado de enganar. Na régua moral dessa fábula, comer o docinho não é quase nada pesa perto do pesado fardo de tentar encobrir isso. A mentira exige intenção, exige criar toda uma realidade paralela. O problema de verdade deixou de ser o açúcar e passou a ser a falta de honestidade. E eis o momento exato em que a escolha errada é feita. No Papa. Não, papai. O mais fascinante é a repetição dessa resposta para ambas as perguntas do interrogatório. Negar o açúcar e negar a mentira. É a natureza humana na sua forma mais pura. Depois que a primeira mentira escapa, a segunda vira obrigatória para tentar sustentar o castelo de cartas. O personagem vai cavando o próprio buraco, ignorando a evidência física inquestionável, tudo por causa daquele pavor escondido atrás de uma resposta infantil. Parte 4. A prova inegável. O clímax da verdade. Chegamos ao ponto de ruptura, onde as palavras perdem totalmente o seu valor. É exatamente aí que vem o ultimato, a frase mais poderosa de toda a história. Open your mouth. Abra sua boca. Tem uma força absurda nesse comando. Acabou a diplomacia, não tem mais espaço para jogar outra mentira por cima. É uma exigência pela verdade nua, crua e física.
Esse é o exato segundo em que toda aquela teia de mentiras, cuidadosamente construída, desmorona por completo. Dá para quase sentir a tensão escalando no ar. Primeiro, a pergunta sobre o açúcar acende o sinal amarelo. Depois, a mentira ativa joga o desconforto e o peso moral lá no alto. Mas o terceiro momento, a ordem de abrir a boca, é o pico absoluto. É o clássico ponto sem retorno. A máscara cai. Ou melhor, a boca se abre e a realidade coberta de açúcar não tem mais onde se esconder. Parte 5. A lição de Johnny. A resolução da fábula. A mentira foi desmascarada, então como é que essa batalha épica chega ao fim? Ela se resolve com a catarse humana mais pura de todas: o riso. Em vez de um castigo pesado ou de lágrimas, o clímax vira uma risada gostosa. E por que isso é uma sacada genial? Porque esse riso representa a vitória brilhante da verdade sobre a escuridão da mentira. A verdade apareceu e a tensão sumiu na hora. O riso solta todo aquele peso moral das costas, mostrando pra gente que, quando largamos a desonestidade de mão, o que sobra é um alívio enorme. Então, fechando os nossos 3 pilares morais tirados de meras 32 palavras. Primeiro, a verdade sempre aparece, não importa o quanto a gente tente engoli-la. Segundo, a mentira é como uma bola de neve, ela sempre piora o erro inicial. O encobrimento é 1000 vezes pior que o crime. E terceiro e o mais bacana, a transparência traz alívio e risos. Ser honesto tem esse superpoder de desarmar qualquer conflito e restaurar a alegria da conexão. E, para encerrar essa nossa explicação de hoje, fica uma reflexão provocativa que vai muito além de uma musiquinha infantil. A verdade, invariavelmente, dá um jeito de vir à tona. Mas será que a gente sempre vai terminar a história rindo? Na vida real, assumir um erro nem sempre acaba em gargalhadas imediatas. Mas, de qualquer forma, essa pequena fábula serve para nos lembrar que a honestidade, por mais amarga que pareça na hora da confissão, no final das contas é sempre muito mais doce que a mentira. Valeu por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima!